boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2201. Tem 5 páginas, 45 logias e 21 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 15 máximas. O tema é incubadora conscienciológica. A especialidade é a neoverponologia. Definição: a incubadora conscienciológica é a instituição da conscienciologia capaz de gerar empreendimentos teáticos, tarísticos e multidimensionais a partir de neoverpons cosmoéticas evolutivas. Agora, o empreendedorismo conscienciológico, os núcleos de inteligência das especialidades conscienciológicas, o suporte da implantação do conscienciocentrismo, o convívio traforístico, o valor da verbação, o primado dos resultados tarísticos, o megafoco na expansão das autoconsciencialidades, a exemplificação das neoverpons da conscienciologia. Agora eu chamo a atenção que aqui nós temos 7 tipos de incubadoras. A internet, considerada incubadora e fomentadora do saber universal. A residência conscienciológica, a residência proexológica na condição de incubadora pessoal de verpons. Os colégios invisíveis da conscienciologia, considerados incubadoras de paratécnicas. O CINEL, considerado incubadora de neologismos. O verponário, enquanto incubadora de neoverpons. O tertuliário, na condição de incubadora de talentos e experts em conscienciologia. O curso intermissivo, considerado eficiente incubadora holomnemônica e holobiográfica. Agora, nós temos a intermissividade pragmática da consciência intermissivista, o empenho em replicar intrafisicamente as para-realidades avançadas, os métodos para conectividade inerente às iniciativas tarísticas. Agora, outra incubadora, a Central Extrafísica de Energia, enquanto incubadora de energias conscienciais cosmoéticas. Mas, por exemplo, a Central Extrafísica da Verdade, ela pode ser incubadora de neoverpons. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o parágrafo da incubadorologia, onde nós falamos aqui do CAEC, que é uma prolífica incubadora de talentos, e as instituições conscienciocêntricas, gerando inclusive outras incubadoras da conscienciologia, com sede próprias. E eu dou aqui um número de 7 delas, com sede própria, tudo arrumado. E depois tem o parágrafo de educandários, onde eu falo de 11 que funcionam dentro aqui do CAEC. Então, começa pela escola de conscienciômetras conscienciológicos, e por aí vai. São 11 ao todo. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos 5. Incubação intermissiva, instituição conscienciocêntrica, núcleo de inteligência, residência proexogênica, taxologia das megagestações. Frase enfática: toda instituição da conscienciologia tende a tornar-se incubadora de empreendimentos teáticos, tarísticos e multidimensionais em função das neoverpons cosmoéticas evolutivas. Você é voluntário ou voluntária da conscienciologia? A instituição na qual você colabora é incubadora de quais categorias de empreendimentos?
Agora, na mega análise, nós destacamos aqui 20 itens. Neoverponologia, criadouro, matriz, verponário, neopenseridade, neoideias, geração, criatividade, neodescobertas, interocepção, invento, pioneirismo, encaminhamento, difusão, expansão, achado, neofilia, euristicologia, intermissiologia, conscienciocentrologia. Eu chamo a atenção que aqui nós falamos de 5 tipos de coisas novas, que é o processo dela. Vou repetir aqui: neoverponologia, neopenseridade, neoideias, neodescobertas e neofilia, de modo geral. Agora, no verbete aí do dicionário, nós temos a autoperfilologia, com argumento é o autodissexiológico. Eu chamo a atenção aí para os 35 perfis que nós apresentamos através de autotrafores. Vale a pena ver um. Tem uma aqui, ó, que está escrito perfil despertista. Não é desportista, não, tá? É despertistas. Vamos entender bem, porque as pessoas estão julgando futebol aí, vão achar tudo que é desportista, que está para ele. Não é bem isso, não, tá? Vamos devagar. E eu espero aí a revisão de vocês. Agora, questionologia aqui. Apenas a gente dizendo diz assim, após a Atené, por exemplo, eu estou conseguindo desassimilar? Olha, isso eu não sei, pode ser que você esteja fazendo esse prodígio, tipo Mandrake, né? Ou o Capitão Marvel, o Shazam, né? Tudo é possível, ou senão o Abre de Sésamo, né? Da caverna. Aí é preciso de ver, né? Se você tem uma palavra fora de série, prodigiosa, desassim, quero desassim. Nesses últimos dias, minha mãe estava conversando comigo sobre a sua adolescência. Falamos sobre alguns traumas que ela vivenciou. Durante a madrugada, um vulto escuro passou por sua cama e a deixou com muito medo. Tive de assisti-la com tacom, tares e exteriorização energética. Lembranças traumáticas trazem assediador de 25 anos atrás? Não, muito mais do que isso. Pode trazer de um século, 2, 3, depende da evocação. Olha bem, vocês fizeram a evocação, ela fez a evocação. Você comentou em diversas tertúlias sobre as cores, plantas, vasos e a geometria da entrada e do corredor de sua casa. Eu estou reformando meu quarto e gostaria de saber se você tem alguma consideração, sugestão quanto a isso, composição ideal de móveis como a cama, as cores e outros. Gostaria de saber também se os aparelhos de TV no quarto de dormir influenciam alguma coisa no ambiente ou no meu campo bioenergético. Olha, você tem que ver como é que você coloca o leito em relação aos aparelhos que você tem lá dentro, porque tudo isso é muito importante. Agora, uma coisa muito séria é o seguinte: aonde você coloca a TV, é bom pôr um condicionador de ar devido ao clima tropical que nós moramos no Brasil. É bom colocar um termômetro que pega dentro e pega fora, para saber as temperaturas como é que são. Isso aí é importante. E ver outros aparelhos que podem ajudar lá dentro. Por exemplo, hoje eu saí, estava 31 graus fora do meu quarto. E lá dentro estava 26. Então o que eu fiz? Fechei tudo. Liguei o aspirador, que é alto, e liguei o ar-condicionado. Então, o aspirador lá, ele está pegando o negócio todo, está pegando o ar frio e jogando lá para fora. Eu estou esfriando o tempo aí, sabe? Você devia me agradecer, porque lá está a 45 graus agora, aí perto. Aqui dentro está a 25. Quer dizer, 24,8 a 25. Então, o problema todo é você ver como é que fica a posição. Uma coisa séria é se vai ter, por exemplo, uma poltrona ou cadeira do papai para ver televisão, uma coisa toda dentro do quarto. É preciso examinar isso quando é assim.
para ver o processo de distância, se é uma pessoa só, se é o casal. Eu, por exemplo, tentei ver se arranjava uma poltrona de casal para colocar dentro do quarto. Tem, existe, mas o processo é que não cabe no meu quarto. Eu teria que fazer mais um puxadinho, eu não quero fazer isso. Eles já fizeram 5, e não foi bem eu, a maioria foi eles mesmo, 5. Então já chega, né? Agora lá, quebra o galho, mas é que eu queria ver junto com a Graça. Então, ela tem que ficar no leito, eu tenho que ficar na cadeira, é o jeito. Ou senão eu vou, a gente fica. Recosta. Agora, então, olha bem, é o processo de TV e condicionador diário. Isso aí, às vezes, é importante no quarto. Uma temperatura muito alta não é bom. É aquilo que eu falei um dia desse aqui, ela dá pesadelo na pessoa. Você dorme mesmo que seja uma cobertinha à toa, aquilo pode te dar pesadelo. Se esquentar demais, você ficar lá dentro. E outra coisa, quanto mais nova a pessoa, mais pesadelo ela tem. Que ela tem mais energia, é mais quente, a temperatura é maior. Entende? Eu já tenho experiência disso há muito tempo. Na tecnologia, poderia nos explicar como podemos ter esse acesso facilitado à paratecnologia interdimensional? Como otimizá-lo? A melhor coisa que tem é você fazer assistência aos assistidos e, com isso, você angariar a amizade dos amparadores de função. Por aí, eles vão ampliar a tecnologia interdimensional. Por exemplo, ontem, a minha mulher estava lá, ela teve que parar devido a um processo de um carro com criança, veio um carro atrás, não viu e bateu atrás, rebentou o carro dela por trás. Vai ficar 15 dias, o seguro foi lá, na mesma hora acertou tudo lá, e o cara que bateu não fez nada no carro dele, porque é sempre assim, né? E quem bate atrás, você já sabe como é que é. Mas o seguro já tomou conta, eles vão devolver o carro daqui 15 dias. Isso aconteceu, era 6h20 pelo cálculo da Graça. 6h20 é o horário da angústia humana que eu estava falando ontem. Agora, o melhor da história. Mais ou menos 10, 12 minutos depois disso, o enumerador chegou para mim e disse: olha, aconteceu alguma coisa com ela, mas não tem nada demais. Aí eu saí para ver se já tinha alguém, tinha alguma coisa, não tinha nada. Alguns minutos depois eu vi que o telefone tocou, e a Cris esteve lá e deixou o recado na parede. Aí eu fiquei sabendo o que era, mas eu vi que não tinha nada. Depois eu liguei para ela, né, pelo menos para saber. Eles já tinham levado já o carro, tal, guincho, tudo. Agora, vocês vejam, eu estou assistido até a distância junto com as coisas dela. Agora, o que é? Na hora lá, eu antes de sentir o banho de energia, eu senti aquele processo da contração minha, eu vi que era o enumerador. Aí eu vi o que era. Então, pela telepatia, eu disse assim, ó, ela teve alguma coisa, mas não tem nada demais. Isso, ó, com a maior naturalidade. Entende? Vocês vejam que essas coisas, a gente tem assistência em tudo. No meu caso, às vezes, eu tenho coisas incríveis, que eu vou falar, parece que eu estou exagerando, mas são os fatos que acontecem. Esse aí, por exemplo. Agora, quando acontece isso, geralmente, eles encapsulam a gente antes. Entende? A Graça estava encapsulada. Entende? Tá, quando ela chegou. Tanto que eu queria mexer com a energia, não está adiantando nada. Ela falou, não, eu estou bloqueada, tudo aí que está. Agora, de modo que a pessoa tem que ajudar os assistidos para ela ter essa assistência. E também poderia ampliar-nos o efeito da ousadia criativa, os efeitos da descoberta no status quo. O caso todo é o seguinte: a ousadia criativa é aquela pessoa que ela é neofílica, ela gosta da coisa nova. Agora, isso dá os efeitos, então, da descoberta dentro das coisas que ocorrem. Então, você sai da sua modorra, do seu rame-rame, da sua rotina, de modo que a descoberta, a coisa nova, a heurística, a verpom, muda a situação. A neo-verpom. O paradoxo existe em função da preguiça mental da maioria das pessoas, ou por quê? Olha, o paradoxo que ela está falando aqui, vamos ver aqui o que eu estou falando, que é o paradoxo do achado inusitado, considerado consensualmente óbvio após a revelação. É porque a pessoa convive com aquilo, mas ela não viu.
não deu para enxergar. Ela viu, mas não enxergou. Em parafatologia, na página 46, na quarta e quinta linha, poderia ampliar os métodos para conectividade inerente às iniciativas tarísticas. Olha, aí a pessoa tem que ver todas as técnicas que nós temos do processo interdimensional e assistencial. Com isso, a pessoa vai ter uma visão mais ampla do que ela deve fazer para ampliar esses métodos de conectividade, de interatividade. Em sinergismologia, na página 46, na primeira linha, poderia ampliar sinergismo, criatividade responsável, ousadia calculada. Olha, aí é você entender, criatividade responsável. A pessoa vai ver como ela faz com isso, qual é o interesse dela, qual o objetivo. Isso tudo tem que ser útil, produtivo, edificante, construtivo. E a ousadia calculada, a pessoa não deve, por causa de querer arranjar uma ideia nova, ela entrar na risco-mania. Isso é loucura. Em neossinapsologia, página 46, na quarta linha, poderia ampliar a adequação das paraneossinapses intermissivas às demandas de contexto intrafísico. Não, ao passo que vão havendo as demandas, a procura, aquilo que o povo está atrás, como uma coisa para resolver problemas humanos, vem as paraneossinapses intermissivas e as coisas vão ocorrendo. Aí depende também do que a pessoa recebeu e ela tem que ver a retribuição que ela dá. Na hora que ela fica retribuindo aquilo que ela recebeu, geralmente melhora. Agora, em ciclologia, página 46, poderia ampliar o ciclo inventivo de Primeneres. Isso é a Primener energética. Então, isso aí cria o Cipriene. Cipriene é o ciclo de primaveras energéticas. Quando a pessoa começa a funcionar uma série de coisas, depois aquilo se torna como rotina na vida dela. Isso tudo tem. Todo mundo que trabalha muito com o processo da sensibilidade parapsíquica, mas de uma maneira mais continuada, através do tempo, acaba entrando no Cipriene. É aquilo que eu chamo de ciprienologia, é a condição da pessoa. Por exemplo, esse meu caso, que eu estou lá trabalhando, quando vem um aparador e fala o que aconteceu com a minha mulher. Presta atenção, isso aí faz parte desse nível de parapsiquismo multidimensional. Eu gostaria de saber a relação da geoenergia com a fitoenergia e a energia de outros princípios conscienciais. Sim, isso aí é o que acontece. Essa senhora, ela está no Mali, em Sadiola. Ela é uma geóloga. Olha, você está no lugar bravo, hein? Tem energia de todo tipo, né? E é igual aqui. O urubu observa bem o que é. A geoenergia você vê pelas plantas do pé, que é o planto chakra. A fitoenergia você chega debaixo de uma árvore frondosa e começa a fazer a inter-relação com a árvore, você vai sentir o processo do fitoectoplasma. E isso é de vida lignina. Olha bem isso aí, você está no lugar que tem estudo, Mali. Agora, olha as outras energias que existem. Aqui, ó, o dia que você aparecer por aqui, que você vai acabar aparecendo, você vai chegar nos nossos laboratórios, que lá tem a listagem dos 7 tipos de energia básica que a gente tem aqui no CAEC, com as coisas todas e em FOS. Isso vai ser importante para a gente ver. E quando você chegar, você vai dar uma pala sobre o Mali, o que é que houve em Sadiola, né? Como eu, através da Conscienciologia, daria assistência aos outros, eu trabalhava no centro espírita, mas saí devido ao entendimento que era um guia cego. Agora não sei o que fazer e como fazer. Você poderia exemplificar como eu daria essa assistência através dos conhecimentos conscienciológicos? Pega aí a enciclopédia da Conscienciologia e vai estudar o EV, arco voltaico, crânio chacral. Depois mega euforização. E depois é bom você ler, tem um livrinho chamado Nossa Evolução e o outro que é o Conscienciograma. E tem um terceiro no fim de tudo que é Manual da Tenebris. Isso tudo vai te ajudar. Gostaria que o senhor aprofundasse em tecnologia 46, segunda linha, a técnica evolutiva da autovisão prioritária.
O problema todo é a pessoa que dá prioridade para os objetivos da PROEX dela e tudo que ela está fazendo do ponto de vista evolutivo. Isso aí, então, amplia o acerto e o modo da pessoa definir os interesses dela. Isso ajuda a evolução na hora. Necessita aprender essa técnica, pois me reconheço poliédrico. Pego muitas coisas para fazer e tenho dificuldade em priorizar. Que dica poderia me dar? Então, a primeira coisa é o seguinte: você tem que se organizar melhor. Você está desorganizado, isso não é bom. Olha, a primeira coisa é o seguinte: estende a mão aí. Sua mão está tremendo, nem que seja um pouquinho assim, ó. Isso aí, ela tem que estar firme, sem tremer. Então, com isso, você vai começar a dominar seu sistema nervoso, porque geralmente, quando a pessoa é polivalente, que é o seu caso, ela é versátil, ela então pode tocar 8 instrumentos ao mesmo tempo. E nenhum ela toca bem. De modo que fica no fim um concerto, um show muito ruim. De modo que a gente tem que fazer uma coisa, terminar bem, depois passar para outra, depois para outra, para outra. Se pegar e querer abraçar o mundo com os braços, as pernas e cair de boca, não faz nada, não resolve. Pensa bem. Auto-organização é o que você precisa mais para alcançar a prioridade. Agora, quero dizer para vocês que em agosto vai ter o 10º Sinvex, que é o Congresso de Inversão Consciencial. Né? É o 10º mesmo? É o 10º. 2 décadas de Invex. 2 décadas de Invex. Outra coisa, eu quero dizer desde já que eu já dei os temas das minhas 2 aulas que eu vou dar aqui no Tertuliário, num dia lá, durante a Sinvex. De manhã eu vou falar sobre invexoprofilaxia e de tarde é panderologia. Sai de baixo. Eu vou tocar abrir o canil. Professor. Tá certo? Tá. Professor. Agora, sim. Sim, vai ser em julho, né? Vai ser na semana da Invex em julho. Né? O 10º Sinvex, né? Agora, eu não sei, o meu dia, eu não estou aqui marcado, mas tem o dia que eu estou lá no meio, em julho, então. É o mês das férias ainda estou. Agora, gente, eu queria falar para vocês que eu estou aqui com a listagem dos verbetes que a Adriana, aqui na frente, já redigiu. Ela já defendeu 18 verbetes, tem mais 3 agora na nova relação e tem mais um que ela já fez. Ela já redigiu até agora 22 verbetes. De modo que, o que vocês estão esperando? Aí vocês que estão com 0 verbete. 0 para 22, como é que fica isso? O Pedro está querendo chegar perto dela, já tem uns 20, entende? Então vamos ver como é que fica isso. E eu estou falando para chamar a atenção de vocês, porque é uma vergonha, né? Vocês têm que dar um jeito nessa condição. Isso aí não está bem. Tem alguma coisa que não está batendo bem. A diferença está muito grande. Se uma pessoa faz 22, um monte de gente está 0, como é que fica isso? Mas agora, Valdo, meu chefe. na neossinapsologia, segunda linha, tem a lateropensinidade e as sinapses livres. Eu queria saber mais sobre essas sinapses livres, o que seria? A lateropensinidade e as sinapses livres. A lateropensinidade é aquilo que a pessoa vê aside, lateralmente, aquilo que fica no entorno, às vezes até na periferia da coisa dela, ou da vida dela, do ambiente dela. E as sinapses livres. Então é aquela que a pessoa deixa a cabeça predisposta para pegar toda a ideia nova que passar perto. Na hora que passa, ela pega. Isso aí tudo faz parte da lateropensinidade. Então, por exemplo, ela está conversando uma coisa aqui. Uma pessoa falou alguma coisa lá, ela escutou, ela não vai esquecer aquilo. Isso é a lateropensinidade, é a atenção dividida. Ela vai captar aquilo para depois estudar o que ela vai fazer. Assim, ela adquire um monte de ideias novas. A livre, eu não entendi direito, ela é uma
pré-sinapse que depois vai se tornar sinapse? É mais ou menos isso. Aí o problema é que a cabeça dela está predisposta a receber coisas novas. É a neofilia. Ela está predisposta a receber... a neofilia. Isso aí que é importante. A predisposição já é ali. A outra coisa na interaciologia, a terceira linha de baixo para cima, na página 47, né? A interação descoberta-transgressão. A descoberta é a transgressão. O problema todo é o seguinte: é a hora que a pessoa começa a ter certas descobertas e ela transgride o ambiente dela, a situação toda. E aí então, por exemplo, eu vou ler aqui de novo o que o nosso amigo falou. Como eu, através da conscienciologia, daria assistência aos outros? Eu trabalhava num centro espírita, mas daí saí devido ao entendimento que era um guia sério. Houve uma transgressão no ambiente e caiu fora. Agora, isso é uma descoberta para ele. Descoberta, a ideia nova. A conscienciologia é um anel verpom para um monte de gente. Então, a pergunta em cima disso, a descoberta da conscienciologia sempre parece que ela transgride ou não? Dá impressão. Não, muita coisa a gente transgride, né? Olha o que a gente não desanca, faz heterocrítica, as religiões, o belicismo, a política no Brasil. Isso faz parte. O processo de você fazer heterocrítica faz parte das descobertas. Como é que uma pessoa vai descobrir as coisas novas se ela for apenas um pensamento único? Ela tem que ter um pensamento diferenciado. Senão, como é que faz? Ela tem que ter opiniões diferentes. Por exemplo... Senão, ela não é neofílica, ela é neofóbica. Em relação à SOCI em geral, principalmente em relação à religião, dá a impressão que ela transgride tudo, né? Pois é. Não, a religião é um caso muito sério. Só esse negócio de não pagar imposto, uma opção de coisa, está tudo errado. Né? Professor, Sim. aqui no ar. Em parafatologia, na 46, Sim. na segunda linha, a intermissividade pragmática da consciência intermissivista. Você podia aprofundar um pouco nisso? O problema todo aí é o seguinte: o pragmatismo é o problema prático, objetivo, que você pode vivenciar. Na intermissividade, durante o período da intermissão, todo mundo estudou muito isso, para ver uma coisa prática. O que eu vou fazer lá na minha vida próxima? Então a pessoa, todos vocês, se ajustaram, começaram a ficar preocupados com aquilo que ia fazer, para ver qual o caminho que eu vou fazer nisso, naquilo, com essa pessoa, naquele ambiente, com a minha profissão. O que eu vou fazer com isso? Então, esse é que é o pragmatismo da intermissão. Agora, toda consciência que fez o curso intermissivo passou por isso. Agora, os amparadores, os professores lá que ministram as aulas do curso, eles mostram isso tudo. E outra coisa, eles juntam as pessoas que têm afinidade, que vão passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas crises de crescimento, juntam para as pessoas estudarem juntas, para ver como é que é, para aumentar a autodefesa. Você entendeu? Autodefesa. Agora eu estou vendo que você é uma menina, moça, nova, jovem, e está aqui todo dia. Você já notaram que ela está uma fera, essa menina? Todo dia está aqui. Pois é, acabou de mudar para cá. Se dá um jeito nela aí, dá uma ajuda nela. Você já fez algum curso da Apex? Já, eu fiz o balanço ano passado. Ah, então é isso. Ela já está... Já endireitou a coluna vertebral. Já está... Por isso que ela está assim, né? Ela está parecendo veterana das nossas antigas aqui. Eu quero ver seu verbete, tá? Na próxima semana. Ela foi minha aluna com 9 anos, junto com o pessoal. Lá, foi 9, né? Ah, então foi. Jovens projetores no IPC em 95. Menina, mas ainda na Glória lá. Ah, foi? Era o curso Jovens Projetores. Isso foi do século passado. Século passado. No milênio passado. Tinha 9 anos. Era o titio Lanche. Eu era o tio... Eu tenho razão. Sabe o meu? Aperta ela aí. Eu era tio Lanche. O tio Lanche. Aperta ela aí. Eu já vi de longe o negócio do
Em Sinergismologia, página 46, primeira linha, poderia abordar com a sua inteligência evolutiva o sinergismo, criatividade responsável, ousadia calculada. O problema todo é o seguinte, é o que a gente está tentando fazer aqui, que a turma toda está nesse esforço. É juntar criatividade responsável, cosmoética, evolutiva, prioritária, dentro de um limite que não seja risco maníaco. Uma coisa calculada, pensada, ponderada. É isso que a gente faz. Na página 46, em tecnologia, penúltima linha, não seria encapsulamento ambiental? Deixa eu ver o que é. Tecnologia, penúltima linha. O acesso facilitado para a tecnologia interdimensional. Facilitada para a tecnologia interdimensional. Eu não estou entendendo nada. É a última. A paratecnologia da reeducação consciencial. Não, o que ela quer? Ambiental. Sim. Isso é antes, né? O processo é esse. Agora, eu já tenho aqui marcado aqui alguma coisa. Ou antes aí eu já tinha. Agora, tem outra coisa também nessa linha. Ela está frouxa. Também está marcado aqui. Agora, na página 47, primeira linha, poderia explicar o binômio interocepção-exterocepção. Seria bom ver aí no dicionário para falar essas duas coisas do ponto de vista técnico. De vez em quando o povo pergunta isso aqui, que é o negócio do sentido, da sensibilidade, das sensações, etc. Tal. Isso aí é muito importante perante a sensibilidade da pessoa, para ver os dois. Interocepção e exterocepção, que é a absorção das coisas. Só é bom ver como é que a parte técnica, o povo todo defende demais essas abordagens aí, né? Na neurologia, neurociência, na psicologia, na experimentologia, metodologia, tudo isso. Você achou? Fala aí para nós. O esteroceptivo, que tem aqui no dicionário, é que é ativado por estímulos externos, né? Então, o interoceptivo é por estímulos internos. Sei, mas o que mais? Não fala mais nada aí? Não, estou dizendo isso. Fraco, o que é ativado por estímulos externos, diz de determinação nervosa. Agora, exatamente. Ele não pode reclamar nada, porque nós estamos consultando o dicionário para ele. Ele, antes de conversar, devia ter visto o dicionário. Me conta uma coisa, chefe, você tem dicionário na sua casa? É uma pergunta, eu acho muito óbvia, né? O senhor poderia exemplificar como se dá o processo onde o amparador fica no mesmo nível do assistido, mas de forma superávit? O problema todo é o seguinte, o amparador, ele fica no mesmo nível, mas ele não vai no bico da situação. Ele tem defesas dos processos. Então, por exemplo, a gente pode ir à baratrosfera e você não fica lá. É isso aí. Pensa bem. Em relação ao verbete autoperfilologia, para fazer o teste, penso que devemos, primeiramente, começar pelos trafores e ver onde se encaixam mais. Após isso, cheguei a uns 4 perfis, mas tive dificuldade de identificar qual desses seria o mais adequado. O senhor poderia explicar mais como podemos chegar à determinação de um só perfil? É por isso que eu estou falando, a pessoa tem que estudar mais e ver. E outra coisa, tem que ampliar a autocrítica. Geralmente a pessoa não sabe qual, porque falta depurar a autocrítica. Olha bem você de uma maneira nua e crua, veja até no osso, e você vai ver o que é, o que não é. Olha dentro de você, em primeiro lugar, dos 4 perfis, qual que você quer?
Aí você vê, nesse que você escolheu, é o melhorzinho. Então, depois você vai ver dos 4 qual é o pior. Por que você não escolheu o pior? E por aí vai, você vai e começa. Isso tudo é autocrítico. Poderia desenvolver na página 46, neossinapsologia, a última frase: a adequação das paraneossinapses intermissivas às demandas de contexto intrafísico. É o que eu estava falando aí, nós já explicamos isso aqui. Ó. Professor, sim. Aqui na página 48, lá embaixo no item 3, Evolucim, o senhor não colocou a cidade, só ficou faltando esta IC sem a cidade, sem a localidade. Não, eu não coloquei pelo seguinte, a Evolucim tem lá em Porto Alegre, mas tem aqui também. Tá. Senão fica, como é que é? Aí eu tenho que colocar os lugares todos, foi por isso. Tá certo. Porque Evolucim é muita gente que procura por causa de criança. Agora eles têm que saber. Então eles vão pegar, onde é que é isso? Aí eles falam lá e falam aqui, porque aqui também tem gente que mexe com isso. Deixa de falar. Tá certo. Com as crianças. Entende? A intenção é essa. Pode falar. Professor, não tem nada a ver com o verbete. Ok, 500 pratas. A Pilar paga, que ela tem participação. Tá bom. A Pilar me ajudando no verbete fez uma relação sobre o espelho para eu fazer uma pesquisa. E hoje de manhã no Holociclo, eu estava pesquisando e na página 167 dos 700 experimentos tem a experiência quase morte. E eu lendo, né? Eu tive tive algumas, né? Mas uma foi mais marcante. Eu estava indo com um casal amigo meu há um bom tempo atrás, porque eu utilizei drogas 20 anos, né? Dos 16 até os 35. Você usou? Usei. Qual tipo? Todas? Todas. Menos crack que não tinha. Agora ele está muito bom aqui em Fortaleza, hein? Tudo isso aí, o cara mais ou menos, você acha que ele é mais ou menos equilibrado, pelo que eu vejo. Como é que é possível isso? Dá para sobreviver. Será que ele tem macrosoma? É o caso de perguntar. Agora, se ele tem, ele está perdido, né? Que vai piorar a sua condição. Eu parei sozinho, né? Isso não quer dizer nada, né? Essa desculpa não serve. Cuidado com o que você falar. Justifique 2 décadas de droga. Eu vou te contar. Eu vou escrever ainda agora, sobre isso. Você tem que escrever um livro sobre isso. Eu vou escrever. É uma saída. Calma, eu estou baixando a poeira aqui, né? Como escapei da forca. Entendeu? Tem muita história para contar. Então, nós estávamos indo para uma praia em Paúba, no litoral de São Paulo. Quando chegou em Boracéia, final de ano, o mar estava virado, né? Tinha uma caravan verde, faz tempo, antiga, e na frente, e na hora eu tive uma precognição, não sabia o que eu tinha, né? Esses fenômenos. E eu comentei com o casal, falei, hoje vai morrer gente afogada. E fomos para a praia. Você estava sóbrio. Sóbrio. Sei, mas qual a novidade? Isso é precognição, você como? Não, então, aí eu sei nadar, tudo, sempre Nesse nadei. Nesse dia você estava menos drogado. Não, estava tranquilo. E eu fui só dar um mergulho, e o que aconteceu? Eu estava morrendo afogado. Era você? E passou o filme da minha vida assim rapidinho. E um rapaz... Isso é a visão panorâmica. O Botsano estuda, ele descreve isso tudo lá, como é que é. Então, deixa de ver como é que é a sua vida, se ela começou do passado recente ou se foi da agora para lá. Geralmente é do passado para a atualidade. Então, aí um rapaz com uma prancha jogou, eu segurei na prancha, depois eu fui nadando, saí. O que aconteceu hoje? Conforme eu estava estudando, me veio que nessa época foi na fase que eu estava querendo parar com as drogas. Então a turma queria acabar com você antes de você acabar com a droga. Então era isso que eu queria saber. É clássico. Isso é clássico. Olha, eu já fui no enterro que eles viravam para mim e falavam assim: pois é, Valdo, você acredita que agora que ele resolveu deixar as drogas, ele morreu? Eu já ouvi isso na minha vida, umas 3 pessoas. 3.
E em seguida, 5 meses... Eles matam a pessoa na hora que viu que não vai ter... Não tem mais jeito de chupar a energia da pessoa. Então vamos chupar o final. Entende? É o banquete final. Então matam a pessoa. Então, homicídio. Foi num período que, logo em seguida, uns 3, 4 meses depois... Agora, de qualquer maneira, isso mostra a sua sensibilidade, o seu parapsiquismo. Isso é a precognição. É quase uma simulcognição. Por exemplo, esse negócio assim de chegar no lugar e saber, comigo já aconteceu dezenas de casos. Agora, o melhor deles foi o dia que eu vou com o Arthur lá para soltar os aeromodelos, isso no fim de semana, né, no domingo, no Campo dos Afonso. A hora que eu entrei assim, senti aquilo, virei para ele e falei, meu filho, cuidado, que hoje vão bater, vai cair um monte de avião, vai bater um no outro e o ambiente não está bom. Cuidado se você está querendo segurar seu aparelho, porque eles vão cair. Aí o Arthur viu aqui e falou, mas não é possível, um dia tão bonito, não tem nem vento brabo, não tem nada. Aí chamou o colega dele, o colega então escutou, foi me perguntar, falou, os aviões vão bater. A hora que nós vamos saindo assim, um avião bateu no outro, os dois caíram, os dois aeromodelos caíram na hora. Falei assim, começou. E só completando... Aí a turma segurou tudo, os aparelhos no chão. Só completando a história, e uns 4, 5 meses depois foi quando eu conheci a minha ex-esposa. E outro dia também, foi na holoteca, comecei a ler Confúcio. E eu lembrei que na época, eu tenho uma cena bem nítida. Eu estava sentado, eu morava sozinho, e eu estava lendo um livro, eu não lembro o nome, nada, eu sei que ele era meio amarelado, e eram frases de Confúcio. E eu tive uma pré-cognição que estava chegando alguém para mim, e era minha ex-esposa. Foi justamente ela que eu estava já querendo, já estava imbuído disso, e veio o aporte e tudo, aí comecei a essa Quer dizer fase. que você estava usando a droga e de vez em quando você devia estar um pouco descoincidido, por isso que tinha sensibilidade. E agora, você está tendo ainda essas insinuações parapsíquicas? Eu? Fatos, Toda hora. Toda hora. Até eu comento com a Pilar, ajuda ele aí. Ajuda o cara. Eu posso, né? Para mudar. É? Vamos ver o que dá. Agora você está ótimo, vamos superar isso aí. Você é moço, né? Quantos anos você tem? 55. Pois é, você ainda tem, está na metade do caminho, tem 100 anos. Estou atrasado. Estou atrasado. Qual a melhor forma de se apresentar a conscienciologia para as pessoas avessas ao conhecimento diferente, aos das igrejas e a Jesus Cristo? Algum vídeo ou livro para iniciantes? Sim, Nossa Evolução. É o melhor que tem para isso aí. Gostaria de saber se o EV é capaz de drenar a energia sexual acumulada. Caso não seja, existe algum exercício capaz de drenar essa energia, sem a necessidade do ato, da prática do ato sexual, por exemplo? Sim, existe um negócio chamado masturbação. Às vezes ajuda. Tem que estudar bem isso. Estou principiando na TENEPS e antes de ontem percebi que chegou no meu aposento uma grande fonte de energia que me deu um banho energético por todo o corpo, dos pés à cabeça, de maneira muito intensa. Em seguida, eu vi nítido no interior da minha cabeça que havia 2 pessoas para ser assistida. Uma era cega e surda. A outra era uma pessoa que necessitava também ser assistida. Quando o serviço começou, uma forte vibração me tomou conta de todo o físico e senti meu braço direito fazendo movimento e meu peito começou a se estufar. Isso durou uns 2 ou 3 minutos. Poderia me ajudar? Isso é normal acontecer ou posso estar enganado? Não, essas coisas todas ocorrem com quem mexe. Isso aí é o desenvolvimento do processo da sensibilidade energética e parapsíquica. Vai com calma, vai olhando e anota tudo. Por que a mulher na TPM parece que fica possuída? É só hormônio ou tem assediador no meio? Não, existe aquela mulher que tem a TPM e tira de letra. Tem a outra que tem a TPM e vai para a cama. Essa não deve nem dirigir carro, nem nada durante o período.
E tem a outra, que tem o TPM assistida por assediador. Aí sai de baixo, que aí piora tudo. Então é a pessoa que fica mais alterada. Então, nesse caso aí que você está vendo, pode ser que a que você está se referindo, é um homem que está falando isso, pode ser que tenha assédio, observa bem. Agora, ó, se ela é sua amiga ou qualquer coisa e tem jeito, faça um arco voltaico crânio-chacral nela, logo que começar a TPM. Vai ter que ser logo no início, para as coisas não caminhar mais seriamente, não piorar. Olha quando fala com ela. Agora, primeiro você tem que saber se ela quer isso. Fala com ela que você não precisa nem tocar nela, você só vai mexer nas energias. Isso ajuda muito. Professor, aqui no ar. Aqui, sim. É uma questão só de correção de forma aqui na 48, na incubadorologia, o senhor colocou ali na Sinvex, a sigla é D inversão existencial, está ali para A, seria D. É a Associação Internacional da Inversão? É D. De D, inversão? é só a preposição, então tá. D. Isso aí eu tirei de uma listagem lá nova, eu até vi isso aí, falei, está esquisito. Não está correto na listagem. Eu vou ver a minha listagem, a listagem está por aí. É oficial de vocês lá. Como é que a gente pode corrigir, então? Tem que ver que está... As Cs, elas não olham muito a questão quando elas estão juntas. O Everton tem um trabalho danado com as Cs por causa disso. Toda vez que você vai ter que colocar um livro nosso, novo, uma coisa qualquer, é um problema até o povo atualizar. É bom ver isso. Posso trazer olha tudo atualizado, então, entregar. Olha lá na recepção se tem alguma listagem de Cs. Eu vou olhar. Pode ser que esteja assim. Bem, professor, e uma pergunta ainda... o senhor colocou aqui no verbete a questão do euristicário, citou o serenário, né? Assim, como que o senhor vê a questão do serenário, assim, na formação do Holopensene do campus de Vexologia, assim? Como é que o senhor vê a interação, né? Não, ele vai ajudar demais, né? Por causa do processo da serenidade, isso aí sempre vai ajudar demais. Vamos esperar para ver o que vai dar. Uhum. Mas isso vai ajudar muito. Está para ser entregue agora essa semana, está nos últimos detalhes lá, né? A gente vai em breve vai oficializar, vai convidar todo mundo. Por incrível que pareça, eu confio em vocês. Eu quero ver isso, tá certo? Então agora, professor, o Lote também está esperando o serenário. Dia 21 de fevereiro, né, quando terminar o balanço, a gente tem marcado uma comemoração. Muita gente que não foi ainda a Aracê. Eles têm que ir no serenário. Serenário, depois eu vou perguntar. Quem é que já foi ao serenário? Levanta a mão aqui quando tiver. Entende? Em breve, né? Daqui um ano a gente já pode fazer isso. Dia 21 de fevereiro, agora, quando terminar o balanço, né, está marcado uma comemoração de 20 anos do Greenvex. Né? Está fazendo 20 anos, 9 de fevereiro. Vai ter boca livre? Relativamente, sim. Então, o Noche já está lá. Pode contar com a presença do Será que o Valdo vai estar lá, hein? Nesse dia, então a gente vai convidar todo mundo e tudo, né? E nesse dia, nós estamos trabalhando, né, bastante para convidar a turma para ir lá para inaugurar a sala no campus. Né? Nós vamos estar com a sala no campus. Com o Loche. Tem um nome também para isso, né? Quando vai inaugurar uma casa, como é que chama? Open House. Pois é. Open House. Ele é doutor no assunto. Boa, boa Open House. Entra no estrangeirismo. Nós vamos divulgar bem isso ainda, tudo aí. Mas estamos trabalhando para isso. Muito bom. Vamos ver. Nós estamos limpando, aqui, professor. Nós estamos limpando tudo, o campus lá. O campus nós estamos dando um jeito. Nós estamos limpando tudo lá para ficar bem assentado e tudo. Agora, tem umas pessoas aqui que me dá vontade, na ocasião que tiver o serenário pronto, dar uma indicaçãozinha, fazer uma prescrição. O que você acha disso? Sim. Em breve vai ser possível aí. Em breve, sim. Vai ser importante. Pode ser? Pode falar. Página 46, lá embaixo, efeitologia. Na primeira linha, o último aí. Os efeitos da descoberta no status quo. Já falou isso? Falar agora, não, então não. Desculpe, não vi. Então tem outra aqui, aproveitar. Sim. Página 47. Você pode falar um pouco mais na segunda linha da página 47, da teática grupal do binômio admiração e discordância? Como é que você vê essa questão da teática grupal? A teática grupal do binômio admiração e discordância. Aí o problema da interação que os grupos, as instituições precisam de ter umas com as outras. Por quê? Geralmente
vamos dizer aí, o objetivo técnico dos estatutos são diferentes, mas as pessoas podem se harmonizar, mesmo com o processo social diferente, não é isso? Então, isso aí já é o binômio admiração e discordância de grupo, de equipe. Tem a ver com aquilo que você tem falado do colegiado, né? Tem. Quer dizer, a vivência do colegiado. Não, é aquilo que você falou que eu também estou de acordo. Olha, eu quero falar isso, vamos falar isso desde já, que eu nunca falei isso, é a primeira vez. Tan, 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 tá certo? Tan, 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 vocês sabem que é o início da Lied, da Sinfonia do Destino de Beethoven. Então, é a Sinfonia do Destino. Tom, dom, 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 tom, dom, 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 tom, dom, 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 tá certo? Então, vamos agora falar o que é. Tem gente que fica olhando para mim e fica vendo em torno quem é que eu vou colocar para me substituir quando eu não tiver mais entregas baratas. Então, desde já, eu quero dizer que quem vai me substituir é um colegiado de vocês. Vocês têm que começar a mexer desde já para entrar no meu lugar. Mas um colegiado. Por quê? É a democracia pura, é os 500, Conselho dos 500, é o processo todo que nós estamos mexendo aí. Agora, vocês sabem que o Conselho dos 500, a rigor, durante uma boa temporada, eles eram 500 pessoas que tinham os representantes de 10 tribos com 50 cada um. 10 tribos. Então, aqui vocês têm que ver as tribos, quem é que vai ser representado no colegiado. As tribos são as ICs, as organizações, as coisas que tem. O nome hoje, em vez de tribo, é IC. De modo que os 500 podem ter, então, na verdade, 10 ICs, no mínimo, representando lá, com 50 elementos cada uma, que era os 500. O Conselho dos 500 era isso. Então, o colegiado agora tem que começar a pensar. Se fosse estabelecer um colegiado hoje, quem é que ia entrar nisso? Tem que pensar isso tudo. Agora, tem que ter gente assim, ajuda. Não tem outro sujeito. Um de vocês tem que participar do colegiado. E por aí vai. Tem que examinar como é que fica isso. Por exemplo, aquela IC que tem mais responsabilidade, tem que ter um representante dela. No caso aqui, o CAEC, o discernimento. Até lá tem que ver como é que está o mega centro cultural. Está pronto, como é que é? Então, desde já, vocês pensem nesse colegiado. O que é que vocês vão fazer com isso? Aí já é um problema que já não é da minha alçada. Me inclua fora dessa. Entende? Me inclua fora dessa. Ele está falando certo, deu a síntese da situação. Mas, agora, da minha parte, eu espero ainda, isso vai demorar um pouquinho. Com certeza. Tá certo? Da nossa parte. Eu estou só avisando, ainda vai demorar. Eu estou começando agora na quarta idade, estou gostando demais. A vida começa aos 80, né, Valdo? Estou gostando demais da quarta idade. Valdo, a vida começa aos 80. Não é isso. Você começa a ficar mais entende? Mais psicossomático. Sim. Entende? Que é o processo de ficar transparente, mais leve, livre, a situação toda. Estou gostando desse negócio do fim da vida. Não é assim tão ruim, do jeito que o povo sempre falou. Tem as suas vantagens. O negócio é tirar as casquinhas possíveis. Entendeu? Valdo, só aproveitando também, eu queria que você aprofundasse o seguinte, que é a promoção do binômio autonomia e sustentabilidade. Autonomia é o processo da pessoa ter a liberdade de manifestação. Então, dentro da interdependência, é ela funcionar com uma relativa independência. A sustentabilidade é a coisa mais difícil que tem, porque é a manutenção daquilo que você faz. Essa manutenção, ela pega a sua vida, o ambiente, as pessoas, as instituições, as ideias, os exemplos. Tem que ver os seus exemplos, a sua exemplologia, isso tudo tem que levar em consideração. Então, é por aí que nós temos que pensar. Olha tudo que deriva dessas premissas. Então, mas como é que você vê essa questão
essa integração da autonomia com a sustentabilidade? Quer dizer, o que permite isso? Eu acho que a pessoa tem que ver com muita autocrítica o nível das raias que ela se manifesta. Ela vai até que ponto? Quais são os perímetros de atuação da vontade dela na situação? Eu acho que isso aí influi muito. Vale a pena pensar. Agora, as raias de atuação com bastante autocrítica e autoconsciência. Esse é um caminho. Paulo, você poderia dar um exemplo de raia de manifestação? O que seria um limite da pessoa? Por exemplo, o limite básico, aquele mais generalizado, é você defender os direitos da outra pessoa sem fazer intrusão. Porque a tendência nossa, principalmente quando você está bem intencionado, às vezes, estou falando bem intencionado, com cosmoética, tudo isso, é você mesmo assim invadir ainda o terreiro, o território do outro. Porque você acha que você está tão certo que aquilo vai ajudar tanto, mas olha, vamos devagar com isso. Divida o processo da sensibilidade do outro, a sensibilidade alheia. Então, essa defesa é mais dessa sensibilidade, não é só o direito que a pessoa tem, é o modo dela receber a coisa nova. Porque quando o negócio é de expansão, das piores neo-verpons que tem em matéria de efeito são essas. Eu estou falando pior neo-verpon. Por quê? A verpon, se você não souber mexer com ela é uma arma, ela estoura, ela é uma bomba. Que aí é o estupro evolutivo. Ela é uma granada. Né? Tem que levar com muita calma, igual ontem que eu estava fazendo lá em São Paulo, o cara com a vara enorme para pegar uma granada, que eles não sabiam se era só o gatilho da granada ou se ela estava armada. Então ele levando com a maior calma, que não podia deixar cair, porque senão o negócio estourava na frente dele. O Datena mostrou um cara na Rússia, que ele foi fazer isso, o negócio estourou, ele virou um pedacinho. Na explosão que eles mostraram no filme, está lá os pedaços das coisas dele, tudo no ar assim, ó, da granada. Agora o cara ontem pegou direitinho, tudo ao vivo, foi levando, deixou no lugar. Agora eles não sabiam se era o gatilho, então só o gatilho dela, mas ela não estava carregada, mas estava armada. Agora, eles então colocaram areia por todo lado, ele levou, sabe, naquela vara, né, de extensão assim de alguns metros, colocou o meio, colocou a areia e depois eles explodiram a distância. Mas era só o gatilho. Ela não tinha sido armada. Agora, isso tudo na rua, lá no bairro de São Paulo. Agora, isolaram tudo, tiraram tudo. É aquela técnica de bomba, né, para desativação de bomba. Então, isso aí a gente tem que estar de olho nessas coisas todas. É a saída. Como desativar uma bomba? Do ponto de vista intelectual, mental somático, parapsíquico, tudo tem bombas que você tem que desativar. Como é que fica? Não é fácil. Desativar bombas. Que tipo de critério a gente pode utilizar para justamente não ferir essa sensibilidade da pessoa com relação aos efeitos da neo-verpon? Por exemplo, vem aquela menina e fala para você assim: eu estou grávida. Agora, ela tem 18 anos. O pai e a mãe não sabem. Como é que você faz? Estou dando só um exemplo. Isso aí acontece comigo nas melhores famílias o ano inteiro. Então eu fico sabendo das coisas muito antes de acontecer. Se toma uma providência, né? Como é que faz? Agora, às vezes, a menina arranjou a gravidez da pessoa que aparece, que você não dá a mínima. Ainda não tem nenhuma aura de paternidade no responsável. Então o negócio começa a ficar complicado. Agora, os pais não sabem. Tudo é namorado, namorico. Pecadilho da mocidade. Como é que faz? Então, até que ponto que você vai nisso? Qual a diplomacia que você vai usar? Eu, geralmente, quero ver o que vai acontecer no segundo tempo com a fitir mamã. Quero ver o que vai dar com a moça, para ver o que deu.
Se ela não falar nada, então depois eu tenho que falar com os pais para ver a situação. Ela tem confiança em mim, sabe que eu não vou tocar no assunto. Agora, vamos supor que amanhã chega o pai ou a mãe e pergunta para mim: a fulana esteve com você? Eu falo assim: por que você quer saber? Ela às vezes ainda não sabe, não tem nada. Então, quando não tem, o que eu faço? Eu falo assim: olha, a propósito, eu desejaria conversar com ela. Fala com ela para me procurar. Tudo é... Eu não entrei em nada e entrei em tudo. Vê se me entende. Estou dando um exemplo. Acontece nas melhores famílias, tá? A situação não é fácil. O problema da juventude não é fácil. Agora, criar jovens fêmeas nessa altura dos acontecimentos não é fácil, me dá pena. É duro. A vida moderna não está fácil. É a era da fartura, né? O problema não é fácil. Para a pressão arterial alta, o senhor recomenda algum medicamento químico que não tenha contraindicações para outros órgãos? Olha, isso tem, mas é preciso de ver. Eu não posso recomendar um antihipertensivo daqui para você em Portugal. Isso aí tem que ser o médico, tem que examinar, ver os exames, fazer uma série de exames complementares para a gente ver que remédio que é. Tem remédio, por exemplo, que é mais forte, que é mais fraco. Tem uns que é para hipertensão de modo geral. Tem outros que vão direto para o coração para baixar a pressão. Então, isso aí tem que ver. Outra coisa, às vezes é necessário dar 2 remédios, um que contrabalança com o outro para equilibrar o processo. Tem que ver quais são as taxas da hipertensão, como é que ela funciona. A primeira coisa que eu acho é o seguinte: se alguém aí está com pressão alta, deve arranjar um aparelho. Então, tem uns aparelhinhos desse tamanhozinho, ó. Você coloca aqui e vê na hora. É bom ter um aparelho. A própria pessoa, o próprio hipertenso deve ter aparelho. Essa aqui é a minha orientação básica. E ter um cardiologista que ele tenha confiança para fazer as indicações aí, para ele fazer também os pedidos, as solicitações. Agora, outra coisa séria é ver o peso da pessoa e o que ela come. Como é que são as organizações, os horários que ela tem, como é que é a vida dela. Pressão tem muito disso. Eu sou especialista em pressão arterial, mas não posso passar minhas coisas para os outros, cada pessoa é de um jeito. Eu tenho pressão arterial desde 1960. Então, eu acho que eu já fiz um exame, um curso, né? São 62 anos de pressão. É muita coisa, né? É uma vida de pressão alta. Valdo, eu nunca deixei de ter a pressão, porque o meu processo é genético. Nessa questão da você sempre fala do exercício físico que está muito quente. O que ocorre com a pressão quando você faz exercício e está lá a 42 graus e pode matar? Pode matar pelo seguinte: aumenta a sua pressão, aquilo não para, estoura, você vai ter alguma coisa. Um AVC, um infarto miocárdio, alguma coisa, outra coisa, um negócio bravo, labirinto. Que esse calor... A primeira coisa, por exemplo, que dá comigo, pode me dar um leve assim, tonteira. Isso aí é o início do processo da labirintite. Isso é um perigo. Eu já tive labirintite. Eu sei como é que é. Porque fala-se que o calor em excesso baixa a pressão, mas nesse caso ele aumenta. Que isso, né? Que falou isso, é o contrário. Não entendo. Ele aumenta a pressão, o calor. Mata! Escuta, aquela dona, eu já contei o caso. Você sabe que lá em Ipanema, eu tinha 2 apartamentos num prédio e tinha uma sala comercial junto ao edifício comercial nosso. Então, o que se passa? Nesse edifício comercial tinha um local que tirava cópia de tudo, que tem a xerografia, repografia, tem vários nomes para isso. Agora, um dia eu cheguei lá e vi que tinha um cheiro muito forte de gás saindo das máquinas que eu estava usando. Eu olhei e vi que era amoníaco. Amoníaco é aquele dos filmes antigos, 1950, que a moça desmaiava, eles chegavam com o negócio do amoníaco para ela acordar, porque aumenta a pressão, etc., ela desperta. Então, o amoníaco mata na hora. Agora, o que se passa? Um cara lá, que eu conhecia e via as coisas, um dia, ele chegava e falava assim: pois é, você viu? Ele faleceu aí a semana passada.
Que coisa, né? Ele esteve aqui pouco antes dele morrer. Eu falei assim, ele por acaso foi a xerocópia? Foi. Como é que você sabe? Então, a xerocópia matou o cara. Eles foram olhar, eu estava certo. Meus amigos foram lá, examinaram o negócio tudo. Eu vi que a xerocópia estava lá, nunca cheguei nem perto lá, do andar da xerocópia, por causa do cheiro que emanava lá de dentro. Agora o cara foi lá, foi tirar, saiu de lá, a pressão torrou, caiu, morto. Deu um infarto nele, por causa da pressão, deu alteração na hora. Isso é Ipanema, gente que eu acompanhei. Eu vi quantos casos disso, tudo quanto é jeito. Uma das coisas piores que tem é aqueles negócios lá da Finlândia, que esquenta. O que é que tem? Tem um negócio que a pessoa entra e começa a esquentar. Sauna. Sauna no Brasil é um negócio negativo. Como é que você vai ter sauna nos trópicos? Isso é uma loucura tropical. Nós já estamos numa sauna. Gente, lá fora agora abaixou a temperatura, está 41 graus aí, na sombra, está aqui. Não é que é isso? Aqui dentro está 26, do mesmo jeito. E olha lá, tem aparelho, condicionador de ar ligado. A sauna, na academia que eu frequento, tem sauna, e com esse calorzão eles entram na sauna, fazem o diabo. Mas aí morre. Sauna ele vai morrer pelo menos limpo, né? Suou bastante. Vai diminuir o corpo. Valdo. De modo que a gente tem que ver isso. Valdo, aqui no ar. Só em relação à questão do mecanismo da hipertensão, no esforço, o mecanismo é diferente da pressão alta da pessoa, da hipertensão essencial. Então, no calor, a pessoa que vai fazer exercício altera esse mecanismo. A pressão pode subir mais e a pessoa passar mal. É o cara que morreu lá. Na questão do esforço. E a outra questão importante de destacar é o sal, né? Que o sal é um veneno da pressão. Que é o banho quente. Uma pessoa que é hipertensa jamais pode entrar na água quente. Por exemplo, eu tenho hipertensão desde 1960. Então eu vou para Las Vegas. Las Vegas é no meio do deserto. O calor lá é o tempo todo, é o calor. Então eu vou para o hotel Sands. Quando eles falam para mim, Valdo, vamos nadar. Que aí não tem problema, que a água é climatizada. A piscina é dentro do hotel, é dentro de casa. Tudo bem. Entende? A hora que eu cheguei lá e vi o calor da água, eu falei, não, aqui é a vovozinha, isso está desregulado, não entro nessa água. Agora o povo todo entrou, eu fiquei de fora vendo, e perto do lugar que estava mais frio, que a porta estava aberta com ar-condicionado. Porque Las Vegas é o seguinte, tem um monte de parede de ar-condicionado, não tem porta. Tem o ar-condicionado em cima e o ar-condicionado embaixo. Aquilo então, acabou. Você entra, você esfriou logo, você sai aquele calorão, dá até choque térmico. A pessoa às vezes, tem pessoa de idade que vai lá, eu vi isso, a mulher com uma certa idade, cabelinho branquinho lá, ela ficou tonta na hora que saiu, por causa do choque térmico, entende? Agora, ainda tem lugar pior. Eu tive no Rotterdam, que é a tal usina que tem lá do Hoover. Tem um erro. Lá é terrível, lá você vê aquele monte de água e não tem nada de vegetal, tão quente que é. Você já esteve lá? Pois é. Não, é uma loucura. Agora, me dava pena dos guardas. Cada guarda enorme, meio pelado. Ele só tinha assim, uns calções com o negócio todo para aguentar aquilo. E tudo empretejado. Ele estava num pretejume, por causa do sol batendo neles. O cara acaba, o branco fica preto. Entende? Tudo isso eu vi lá. Tudo lá dentro. Valdo, agora outra coisa, lá tem muito daqueles processos, ramos rolados, que vem vindo assim no deserto. Aquilo, eu olhava assim, daqui a pouco vai aparecer o Tomix ali. Tem um erro comum, Valdo, das pessoas que começam a tomar remédio para pressão, de achar que tomou o remédio, a pressão caiu, vou parar de tomar o remédio. É besteira, é pro resto da vida. É pro resto da vida. Pro resto da vida. Isso eu venho falando aqui, 62 anos, estou vivo. Viva! Assim, os remédios. Não é principalmente sinusite, o propanolol, que eu tomei 12 anos na fase pior e consegui superar. É pro resto da vida. É pro resto da vida, é o meu caso. De modo que tem que examinar.
Qualquer coisa, se você aparecer por aí, ó, tem aquele que falou ali agora, que é cardiologista. Você conversa com ele. Pode vir. Você vai acabar aparecendo aqui. Ela é de Portugal. Ela vai aparecer aqui qualquer hora. Em binomiologia, página 47, segunda linha. Poderia comentar o binômio da inventividade, ver o visto por todos, pensar o não pensado por ninguém. Visto por todo, pensar o não pensado por ninguém. Essa que é a inventividade do processo. Aí então veja, todo mundo viu, mas a pessoa refletiu mais, viu o aspecto que ninguém viu. Aí vem a descoberta, vem a coisa nova, vem a incubadora na cabeça da pessoa. Em Crescendologia, página 47, terceira linha, poderia abordar o crescendo, a acumulabilidade cognitiva, criatividade heurística. O problema todo é o seguinte, o meu caso hoje, eu estava explicando isso para a Mabel. Eu estou fazendo verbete, por exemplo, e então, seja da enciclopédia ou seja do dicionário, eu tenho muito material daquilo. Então, vamos supor, eu tenho 13 mil páginas de assunto que eu posso colocar o find, a procura, e achar aquele tema que eu quero. Então, por exemplo, eu posso fazer qualquer tipo de, a maioria pelo menos, ou 90% de qualquer assunto que vocês falarem daquele que interessa para a gente, tem lá. Então, com isso, é só eu ter muita paciência de procurar o find, ir atrás e ver o que interessa. Não, esse é um aspecto, o outro interessa. Às vezes eu vejo 5, tem 3 que interessam, mas não. Então, veja, isso tudo o que é? Eu acumulei muito, tenho um acervo grande de registros. Então, com isso, eu posso pensar o que é que interessa, eu acrescento qualquer coisa na minha criatividade, naquilo que eu estou escrevendo. A redação fica mais rica. Por isso que eu faço. Hoje, por exemplo, eu fiz verbete da enciclopédia em 2 horas, essa madrugada. Mas é que já estava tudo no plot, estava para disparar, né? Então, fica mais fácil. Em polinomiologia, página 47, terceira linha, poderia explicitar o polinômio, nortear, consolidar, difundir, expandir. Nortear é você dar o rumo. Consolidar é a coisa mais difícil que tem, é você fazer a manutenção. Difundir é fazer divulgação daquilo. E depois da divulgação, com essas 3 coisas que você está dominando o processo, você vai fazer expansão desse projeto, do processo, da ideia, daquilo que está sendo desenvolvido. Fazer expansão. Então, isso vem no fim de tudo. Ouvi um termo a respeito de parapsiquismo, parasinestesia. O que seria a parasinestesia? Não, a parasinestesia, eles querem dizer que é a parte de sensibilidade extrafísica. Mais ou menos isso. E que tem relação com o corpo humano. No caso, não é bem o corpo humano, é mais o holossoma, né? Aí seria uma parasinestesia. Aqui no ar, professor Valdo. Sim. Aqui, na página 45, o senhor coloca ali na definologia, o senhor fala dos empreendimentos, né? Incubadora como empreendimentos teáticos. E ali o senhor, acho que foi entregue ontem, não sei, no dicionário, na autoperfilologia, o senhor fala de perfil tarístico. O senhor podia falar um pouquinho de perfil tarístico em relação ao verbete, incubadora, como é que funciona dentro do empreendimento, o perfil tarístico? O perfil tarístico é o seguinte, é uma pessoa que ela quer fazer o esclarecimento. Então, quase sempre é uma pessoa que tem tendência pedagógica. É um professor, é um docente, é a professora, ela é do magistério, ela gosta de ensinar. A maioria das pessoas, quase sempre, são mulheres, mães, boas, que não são super protetoras, mas que tiveram contato com o filho e conhecem muito essa situação. A minha mãe era justamente, ela tinha esse perfil tarístico. Então, é do esclarecimento, ela sabe esclarecer com poucas palavras, direitinho, a pessoa entende e passa para outros processos. Então, esse é o perfil tarístico. Agora, a maioria que mexe com problema de docência, magistério, entende? Problema de educandade, de escola, de educação, tem esse perfil. Isso é básico. Agora, todo mundo pode ter vários perfis desses dos 35, tá? Se examinar isso com calma.
A gente não pode dizer que é só um. Entende? Valdo, eu queria falar aqui também no dicionário de argumentos. Ali em definologia, na segunda frase, você termina com sinergismo, temperamento, mater pensene. Lá no início, introdução. Sei. Né? Você termina com sinergismo, temperamento, mater pensene, né? Sim. Eu falo em mater pensene depois também. Exatamente. Atrás, você faz um parágrafo exatamente sobre mater pensenologia, né? E ali você faz a relação do processo da realidade autopensênica com a estrutura do temperamento. E aí eu estava me lembrando que no verbete raiz do temperamento, em sinergismologia, você coloca o mater pensene predominante, né, como um sinergismo de raiz do temperamento. Eu queria que, se você puder falar um pouco mais dessa relação do mater pensene na estrutura do temperamento. O caso todo é o seguinte: quando a pessoa tem um temperamento que é aberto, ou que ela reconhece o temperamento que tem, quer dizer, ela já se identificou, ela já tem o diagnóstico da condição temperamental dela. Temperamental que eu estou falando aí não quer dizer que seja temperamental ruim, nervosa, não é isso. Mas ela já reconhece o nível da qualificação das tendências dela, as predileções, o que ela se interessa, a intenção básica mais séria e tudo mais. Numa condição dessa, que ela já reconhece, tem o diagnóstico do temperamento, é mais fácil para ela ver qual mater pensene que ela tem. Porque uma coisa bate com a outra. Não tem jeito da pessoa ter um mater pensene que seja diferente do temperamento. Agora, o mater pensene, uma coisa muito séria é o seguinte: geralmente ele comprova o mater pensene da pessoa, ele demonstra, evidencia, faz a demonstração para a pessoa do nível que o temperamento chegou. O máximo que a pessoa tem é aquilo. Isso eu estou falando, mostrando que o mater pensene bom da pessoa, tá certo? Aquela pessoa que já tem um mater pensene bom, porque muita gente tem um mater pensene ruim. Você pega aí qualquer meliante aí, um marginal da ilicitude, um cara delinquente, o mater pensene dele é péssimo. Não adianta querer forçar a barra, não adianta querer edulcorar o problema que não dá. Eu estou falando daquele que já é positivo. Mas você sabe, isso varia demais, né? Dentro da positividade, você pode ter aí uma série de categorias da manifestação do mater pensene. Tem mater pensene, por exemplo, que a pessoa é bem intencionada, no entanto, você espreme, não dá nada aquelas intenções dela, porque tudo muito superficial, não funciona nada, não vai ajudar muita gente. Então, é uma coisa mais ou menos superficial, vamos dizer, muito grosseira, rudimentar, não resolve. A gente poderia considerar que o processo do mater pensene faz parte da estrutura do temperamento? Sim. Sim. Não, tudo nosso deriva do temperamento. Sim. Mas se a gente... que eu lembro nesse verbete raiz do temperamento, você... na última Agora, página... o mater pensene seria aí, para certos casos, o olho do furacão. É o núcleo, entende? É a parte do cerne daquela condição da pessoa. Então, é muito importante, uma pessoa que for estudar muito temperamento, ver o mater pensene. Eu já falei isso aqui da outra vez. Nesse verbete, né, você coloca lá os 5 variáveis para a pessoa fazer uma dissecção do temperamento dela, né? E uma delas é o processo da pensenologia, né? Pensenologia. Agora, a pensenologia vai ser um processo que vocês vão estudar cada vez mais. Nas próximas vidas, tudo. Isso aí é um mundo. É o mundo da consciência, está na autopensenização. Dentro disso mesmo, professor Valdo, aqui em cima no ar, a questão da forma holopensênica. Porque, como é que ela vai se formando? Tem os ela vai se formando devido à energia gravitante. Por todo lado que nós vamos, nós exteriorizamos energia. E por todo lado que a gente permanece muito tempo, nós criamos energia gravitante. É isso aí que é a interação da história. Então tem aquela energia que é superficial, transitória, efêmera. E tem a outra que permanece mais. Então essa que é a gravitante, ela fica ali.
há uma gravitação do processo. Ela cria movimento, ela vitaliza a situação. Então, a gente pode dizer que quando uma pessoa chega num local ou num país e assim, estende tapete, né, vermelho, ou o contrário, nós podemos dizer que a forma holopentênica... Quer ir embora logo, não quer saber daquilo, o ambiente não é favorável. Agora, aí precisa ver. Às vezes o ambiente não é favorável porque ela foi vítima de alguma coisa naquele ambiente. Uhum. Aí tem que examinar, né? Cada caso tem que ver com calma. Tá certo. Mas tudo é possível. É por aí. Valdo, no verbete do dicionário, na primeira página em caracterologia, o número 8, perfil cosmoético, paradireitológico. O senhor pode aprofundar mais, dar mais especificações, falar mais sobre os trafores envolvidos nesse perfil? O perfil cosmoético-lógico, aqui, no caso, que é o paradireitológico, ele diz respeito àquele ponto mais avançado da hiperacuidade da pessoa. Para ter chegado num nível desse, a gente pôr o paradireitológico, é porque a pessoa já está num nível quase que já de polimatia, ela já tem domínio dos processos interdimensionais, ela já entende bem o que é o processo da interassistencialidade, ela já se interessa dentro da, como diz aquele cara para mim que chegou e falou assim, a coisa mais séria que você tem é a escala evolutiva das consciências. É com essa que eu vivo dentro do meu bolso o tempo todo, porque eu quero sair de onde eu estou. Quer dizer, essas pessoas, elas não são bobas. O cara que vem e fala uma coisa dessa para mim não é bobo. Ele está muito vivo. Por quê? A primeira coisa, ele é ousado. Ele já tem disposição de enfrentar o problema dele. Uma pessoa que enfrenta a escala evolutiva das consciências não é fácil. Entende? Ele já passou o conscienciograma, já passou a Conscius, já passou com 5 Baia, ele está em todas. Ele topa qualquer coisa. Está ali para vir, vem quente que eu estou fervendo. Então isso aí é sério. Você entendeu esse nível dele? Isso aconteceu. Ele chegou para mim e falou isso tudo. Falei assim, mas vem cá, você anda mesmo com a escala? Eu falei, tenho, está aqui. Tirou do bolso, está na carteira dele. Aqui. Agora eu falei assim, você já marcou onde é que você está? Não, alguma dessas coisas aí eu sei. E outra coisa, Valdo, isso não é só um patamar, não é só um degrau. A gente tem que marcar uns 2 ou 3. E está tudo certo, eu não posso falar nada, está certíssimo. Por quê? Se você for ver a escala do jeito que ela é, lá de 14 degraus, todo mundo aqui tem que marcar mais de um degrau. Agora, se nós formos colocar aquilo que falta nas entrelinhas, foi o que eu falei com ele na ocasião, tem muito mais coisa, né, para pôr. Tem coisa que a gente não fala ali, por exemplo, o complexo, o amorex, não tem nada lá falando. Como é que fica? O processo da imperturbabilidade da pessoa, a interassistencialidade dela, como é que é? O FIEX, não tem nada lá. A pessoa tem que incluir aquilo que falta. Mas, de modo geral, aí, ó, esse aqui ó, é dos tais lá do nosso amigo. Ele deve estar andando com, sabe? Fez uma chapa e está lá na carteira dele. Meu negócio é esse. Agora, veja, ele está certíssimo. Nessa vida, uma das coisas mais sérias que uma pessoa pode fazer é isso. Isso é superior ao complexo, que é o nível da ficha dele. O cara uma vez me perguntou, mas Valdo, o que é que tem? Você não dá nenhuma insinuação, um lampejo, alguma coisa da nossa ficha, pessoal? Eu falei, dou perfeitamente a escala evolutiva das consciências. Uma coisa representa a outra. Olha qual é a sua escala, onde é que você se coloca? Você vai ver a sua ficha. Agora, o saldo é outra coisa. Porque uma pessoa pode estar lá, mas às vezes ela está com o saldo michuruca. 0 à esquerda, como é que fica? Precisa ver o que ela está funcionando. Tem lógica isso? Verdade. E dentro desse perfil cosmoético, paradireitológico, o senhor destacaria alguns trafores mais específicos desse perfil? O primeiro deles é o processo da auto-organização.
O segundo é a mega euforização, ou seja, o processo da imperturbabilidade. Outra coisa, ó, a mão, aqui. Do ponto de vista físico é isso. Agora, ó, vocês devem usar isso aqui que eu uso, que isso é a coisa mais prática que tem. Se você chega e vê que a pessoa está assim, você já descarta metade das coisas para analisar a pessoa. Pela mão você já sabe. Não há outra hipótese. Isso é que é o pior da história. Então, como é o sistema nervoso periférico, como é que é sério para você analisar o sistema nervoso central. Pelo periférico você vê como é que funciona a cabeça. Então, é uma coisa muito prática, objetiva, vamos dizer, confiável. Depende da pessoa, tem que examinar. Valdo, eu estava vendo aqui o verbete raiz do temperamento, que é um verbete, e depois a sinonímia, uma das sinonímias está o mater pensando predominante. Você podia dar um exemplo prático, a raiz do temperamento com o mater pensando predominante? Sim, uma pessoa, por exemplo, aí, ó, que ela, o mater pensando dela é, no caso, a autodeterminação. Se é a autodeterminação, o problema do temperamento dessa pessoa tem que ser, no mínimo, assim, um pouco de fraternidade, de assistência. Ela tem que estar predisposta a isso. Uma coisa puxa a outra. Agora, a determinologia é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Por exemplo, é mais fácil também você falar a autodeterminologia do que falar a coerenciologia da pessoa, a coerência dela. Então, uma pessoa que tem o paradireitológico aqui, ele tem que ser coerente. Então, o CPC dessa pessoa é superior à média. Em matéria de quê? De regularidade, de objetividade, de cosmoética propriamente dita. Não tem também lógica isso aí, não é racional? Então, a gente tem que ponderar tudo isso. O caminho é por aí. Agora, a autoperfilologia, se uma pessoa examinar aqui, ela pode tirar muitas deduções da pessoa dela. Então você vê, são só 2 páginas, tudo aí mais ou menos solto, mas faz pensar. É isso que eu quero fazer no dicionário o tempo todo. Estava mencionando sobre a importância da escala evolutiva, fazer um cotejo desses perfis com as etapas da escala evolutiva. E também a materpensenologia, coloca as 3 coisas. Colocar as 3 variáveis. Vai clarear muito a abordagem da pessoa, vale a pena. Tudo isso ajuda. Val, ajuda muito. Essa questão do mater pensando com esses perfis, né? Você comentou que uma pessoa pode ter vários desses perfis aqui, certo? Pode. Quer dizer, não é uma pessoa, um perfil só. A mesma coisa. Na escala evolutiva, ela pode estar em vários degraus. Ela já superou 2, está no 3º, uma coisa qualquer assim. Alguns aspectos da personalidade. Olha lá a escala. Os 14 itens. Então, mas a minha pergunta nesse sentido é: qual que seria o mater pensene correspondente, por exemplo, se a gente pegar lá, o que me interessa aqui, perfil proexista? Teria o mater pensene, a gente poderia falar de que tipo, por exemplo? Evolutivo. É evolutivo, né? Que eu pensei. Observa Tinha bem pensado que tem um nisso, processo de evolução. Não tem jeito de escapar dessa. Agora, veja, uma pessoa que só se ela pensar na evolução o tempo todo, a vida dela vai mudar tudo. Tinha procurado aqui se tinha um perfil evolutivo. É tão simples, viu? A gente fala em evolução, um negócio aparentemente tão assim banal, né? À primeira vista, mas não é. Evoluciologia. É bom pensar nisso. Agora, ó, o problema do argumento aqui é terrível, né? Autodissexiológico. É dissecar, a pessoa tem que dissecar a si mesma. É o biotério, é os outotérios, é o micrótomo,
é o telescópio, o microscópio, pente fino, e por aí vai, é o jeito. É fazer dissecção. Agora, o processo é muito difícil por causa do problema do interior da consciência, né? A interconsciencialidade. Então, a dissecção do interior da parte da abstração, que é a introspecção, é o mais difícil que tem. Que o Loche perguntou do Mater Pensene, do perfil proexista, o senhor falou evolutivo. Do perfil cosmoético, seria alguma coisa relacionada ao fraternismo, algo assim ou não? Até um certo ponto, sim, né? Não há dúvida. Mas agora, veja, aí todas essas expressões, quando elas são muito abrangentes, são palavra ônibus, palavra guarda-chuva, o negócio se estende, né? Tem derivados, há consequências. Mas seria surte os efeitos com a ressonância. Como é que vocês gostam de falar o negócio da ressonância? Reverberação. É a reverberação de vocês. Mas aí teria um Mater Pensene mais específico para esse perfil cosmoético? O que o senhor colocaria? Às vezes tem, né? Negócio sério. Se examinar. Cosmoética. O que seria? Uma pessoa que está moralmente com muito equilíbrio. Seria a imperturbabilidade. O equilíbrio, a harmoniologia. Escuta, eu quero te entregar isso. Ela ainda não viu, não, porque ela está muito ocupada. Agora, ó, você olha a cintura de Vespa. Você sabe o que é isso? Ela tinha cintura de Vespa. Agora, tem uma das cenas que é a maior cintura de Vespa que já existiu no cinema, que eu sei, das coisas que eu já vi. Que eu estudava estúdio, vi do processo de medicina, cosmetria, o problema de plástico, entendeu? Eu sei desse negócio todo aí. Agora, olha a apresentação dela cantando a canção chamada Espanhola. Mais ou menos o primeiro texto do filme. No dicionário. O senhor podia aprofundar aqui, Ana? As pessoas em geral apresentam certa dificuldade para identificar ou aceitar os traços do próprio temperamento. O senhor poderia aprofundar nessa dificuldade para identificar e daí? O problema todo do temperamento é o seguinte, que a pessoa sempre, para você entender isso, o melhor é você estudar a autoimagem com a imagem alheia sobre você. Então, a pessoa sempre, ela carrega a favor, a tendência da personalidade é assim, carregar a favor a imagem, a autoimagem dela. Então, aquilo, às vezes, não corresponde à realidade. Na hora que a autoimagem está carregada de uma maneira, às vezes, até absurda com a realidade dela, é lógico que ela não sabe nada do temperamento que ela tem. Então, aí ela é zero à esquerda. Esse é que erram mais. São aqueles que não sabem que há uma defasagem, um gap, um espaço muito grande entre a autoimagem que a pessoa tem e a real autoimagem dela, que até o povo vê. Essa diferença, então, mostra a ignorância absurda que ela tem a respeito a importância da Consecubai, então. Quem entender de temperamento vai retificar a autoimagem. Agora, quem vive com a autoimagem alterada demais, ela sofre, porque vai ter conflito. Os negócios não vão dar certo. Tudo nela vai ter algum choque. Entende? Isso aí é problemático. E olha, é muita gente que é assim. É muita gente. E tudo isso existe devido ao problema da apriorismose. A pessoa já tem uma coisa consolidada dentro dela que tem que ser daquele jeito, é aquilo que ela gosta, é a tendência dela, então ela acha que é daquele jeito e não é. Do abertismo, então. Também é um dificultador no caso do... Agora, a gente vê isso, e o pior não é isso. O pior é que, quando vai passando depois da meia-idade, isso cristaliza, consolida. Aquilo que chama estratifica, vira um granito. Aí é muito difícil a pessoa mudar. Teimosia. Por isso que vem depois aquele velho ou aquela velhinha ranzinza.
que é uma vovó que ninguém quer chegar perto dela. Entende? Que a base é o temperamento dela. O temperamento, que ela se fechou. Entendi. E outra coisa, às vezes o pior, isso aí eu estou falando da mulher. Agora, na questão do homem, o vovô difícil, é aquele que acha que é o dono de tudo, ele conhece tudo, conhece o mundo, sabe tudo, tudo que você pensar ele já sabe. Então ele se sente como fosse uma enciclopédia ambulante. E outra coisa, tem cada furo enorme na situação. Às vezes o cara está falando isso e fumando. Uhum. Então como é que fica? Aí eu deixo sua conta. Entendeu? Você entendeu, né? Agora, então, o que eu vejo é o seguinte, gente, vocês todos vão viver 100 anos. As coisas começam a acontecer mais sérias com o seu corpo lá pelos 70. Então, vocês ainda têm muito tempo para chegar até lá. Então, até lá, lembre-se, olha seu sono, olha sua comida, olha seus exercícios físicos, olha os hábitos que você tem com o seu mental soma. Só aí tem 4 coisas que podem ajudar demais isso aí. Se você olhar essas 4 coisas com certo rigor, a hora que você chegar nos 70, tudo vai melhorar. E outra coisa, você vai ter predisposição nessa idade. Porque que adianta a pessoa chegar aos 70 e ela está semi-inválida? Não resolve nada. E uma boa parte das pessoas chegam assim. Os 70, 80, começou a bater pino de tudo, a pessoa já não aguenta mais, já tem que reduzir tudo aquilo, fica uma semi-invalidez. Professor, ainda voltando à questão do Mater Pensene, que o senhor se referiu ao Losch, quando ele falou o perfil proexista, que o senhor falou o Mater Pensene da evolução, evolucionista, né? Mesmo tendo esse Mater Pensene máximo, digamos assim, a pessoa, a consciência pode subdividir a pesquisa chegando lá, né? Digamos assim, no meu caso, eu pesquiso cosmoética, assistência, educaciologia e terapeuticologia, mas tendo como alvo a evolução, não só minha, como também do outro. Pode ser isso? A base toda aí é evolução. E quando a gente fala para o outro que o nosso Mater Pensene é evolução, e as pessoas falam, mas isso é muito grande, isso é um guarda-chuva. Então, o que a gente faz? A gente fala, então, as sub-áreas que nós estamos... Isso você inclui lá dentro daquele contexto. Tem os contextos maiores e contextos menores. Agora, a evolução, ela alcandora, ela abrange isso aí, ela abarca o processo. Tem que ver por aí. Agora, gente, vamos pensar bem, Rosa. Tudo que a gente faz, estamos aqui, todo o esforço nosso, o objetivo é a evolução. Então, se for pensar assim, nós não podemos falar mais nada. Tudo que nós estamos aqui diz respeito à cosmoética. Tudo que nós estamos fazendo aqui diz respeito à interassistencialidade. Então, quando a pessoa falar que o universo está muito grande, fala assim, tudo é grande, inclusive você. Quer dizer, a pessoa está pensando pequeno. Obrigada, professor. Falar com ela para ela pensar grande. Seguindo a linha do Mater Pensene, esse 22 aqui, o item, o perfil parapsíquico. O multidimensionológico. O que você quer? Dá para você dar uma aprofundada? Esse é o parapsíquico. Agora, nesse parapsíquico, a pessoa não pode chegar no parapsiquismo direto. Ela tem que entrar, em primeiro lugar, no processo da energia. Não tem jeito por ela. Então, a primeira coisa que ela tem que ver é o problema energético. Aí, então, ela passa para o parapsiquismo. Por isso que é que eu falo do EV e coloco na frente. Eu não falo, por exemplo, não, a coisa mais séria é a clarividência. Não. Eu falo com a pessoa, desenvolva primeiro o EV. Tudo você tem que colocar numa ordem crítica, certa, lógica, que funcione, né? Que seja parafisiológica, fisiologia funcional. Então, o problema todo você tem que ver é o perfil parapsíquico, multidimensiológico.
Aí envolve tudo quanto é o seu processo da paraprocedência. Então, isso, paraprocedência, está tudo aí dentro. Você veio de lá e você vai voltar para lá. Como é que fica? O processo da intermissão, então, todo mundo devia de lembrar que tem a intermissão. Uma pessoa uma vez me perguntou: você acha que eu devia de fazer uma tabuleta para eu lembrar das coisas na hora que eu chegar em casa? Então lá tinha uma pequena, sabe, uma portinhola que tinha, entrava no lugar, que passava um jardim para chegar na casa dele. Eu falei assim, ó, faz uma tabuleta desse tamanho, escrita assim, intermissão. Toda vez que você chegar, você vai ver aquilo. O que é que você está fazendo? Você lembrou hoje que tem a intermissão? A intermissão tinha e vai ter. Ela existe. Então, veja, nesse 22 aqui, o perfil parapsíquico multidimensiológico é o da intermissão. Então, por exemplo, se essa pessoa lá, do jeito que ela está vivendo, ela está muito, você está entendendo? Estava flauteando na vida dela. Então, dolce far niente, sombra e água fresca, na rede, você está entendendo? Então, por isso que eu falei, põe intermissão, porque intermissão eu não xinguei a ele, falando que ele iria para a baratosfera de modo algum. Foi só indireto. Vocês não podem falar nada. Outra coisa, não falei também que ele ia para uma comunex avançada, elevada, não. Então, a palavra intermissão, máximo, cada neutralidade dela. Agora, chama atenção. Quem é que tem casa aí que está precisando de colocar intermissão lá? Olha que tem umas casas aí. Nesse condomínio tem muita casa atualmente. Tem alguma que precisa de pôr lá, tabuleta? Seria bom a gente mandar fazer umas tabuletas de intermissão para vender barato. 10 pratas cada uma. E a pessoa põe lá. Mas tem lógica, não tem? Em tertúlia passada comentou sobre Maurice Maeterlinck. E o senhor chegou a citar o naturalista Alfred Russel Wallace. Eu tenho estudado a biografia desse naturalista e gostaria de saber se o senhor tem mais informações sobre ele. Olha, não, o problema é ver as biografias todas que tem. Ele é um cara conhecido, até na internet você pode ver muito material dele. Agora, ele é fora de série e ele admitiu o processo. Esse aí é dos meus amigos também. Houve relação entre ele e Zef, na época, é isso mesmo que eu estou falando, em que ele escreveu sobre ciência e espiritualidade, houve. Ele era uma pessoa que admitia isso, porque muita coisa que ele tinha de inspiração era um processo praticamente parapsíquico. O senhor tem conhecimento sobre a ficha evolutiva do mesmo e a sua atual manifestação? Não, quem sou eu, primo? Ele tem relação com a Conscienciologia? Até um certo ponto tem. Esse povo todo tem, o Maurice, o Wallace, e tem mais alguns outros por aí dentro dessa área, que é a turma da natureza. Agora, ó, muitos desses têm relação conosco devido aos amparadores que nós temos, que tem uma meia dúzia de amparadores que trabalham conosco mais diretamente, que tem relação com a natureza. Então, são todos esses que a gente poderia chamar de, assim, a grosso modo, de modo geral, assim, abrangente, de naturalistas. Até de naturalismo, muita gente que tem. Agora, aqui também, nós temos aqui, por exemplo, no CAEC, uma meia dúzia também de naturalista mais sério. Pois é. Então, isso aí... Agora, o meu caso, não. O meu caso é a Rose Garden, a Pinus Eliotis, é a nossa italiana lá, Séria Veronesa, e outros mais. Professor, aqui no... Pode falar. Sobre o Mater Pensene, esse perfil político, o 25... O senhor poderia aprofundar? O perfil político é o parasociológico. Esse parasociológico é a hora que a pessoa começa a estudar, entra aí também uma outra ciência, uma outra linha de conhecimento, que é a antropologia. A antropologia, então, na verdade, aí é o estudo praticamente do perfil propriamente dito, mas do ponto de vista coletivo, grupal. Então, esse perfil político é muito sério, devido ao processo de liderança, do poder, entende? E o problema da instituição, o empreendedorismo, a gestão.
Então, muitos desses casos aí é o perfil do gestor, o grande, o mega gestor. Esse é o empreendedor, é o executivo, entende? Então, é aí que entra essa situação. Agora, esse perfil político, ele é muito até comum. E ele, na maioria desses casos comuns, ele mais prejudica do que ajuda. Entende? Nós temos muita gente aqui que tem um certo perfil ainda com uma manifestação política, mas a turma já está sabendo o que é importante, já dá valor para isso, e a política diminuiu aquela expressão para entrar um processo de interassistencialidade, mega fraternologia muito maior. Então aí a política já é outra. Agora, outra coisa. Tem uma coisa que eu preciso colocar aqui que eu não disse, que é a paradireitologia, o processo da advocacia, o direito. A política é assim, com o processo do direito. Não tem jeito de fugir disso por causa do processo sociológico. Você entendeu, né? Então tem que colocar aí direito e antropologia, junto com a sociologia. Agora, daí então é que tem uma série de coisas que derivam. Uma delas, por exemplo, é a conviviologia, o processo da coexistência pacífica com o outro. Aí então já vai pegar a duplologia da pessoa, o processo da mega fraternidade, a interassistencialidade, tudo deriva disso. Agora, então, não adianta você chegar e falar assim, o perfil dele é político, assim, mas quais são as características desse perfil político dessa pessoa? É diferente dos outros. A capítulo. É por aí. Gente, eu agradeço muito vocês. Então, e vamos ver tomorrow o que vai acontecer. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 56 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 28 votos presenciais e 10 votos online. Os recados de hoje são da Rosalba sobre hospedário da IAC, o Fernando sobre o Conselho dos 500, João Paulo sobre o curso Consim Cobaia e o Everaldo sobre o curso CPC. E agora com vocês a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde, pessoal. A gente quer fazer um esclarecimento aqui de que a assinatura dos amigos da enciclopédia tem validade por 12 meses, a partir da data do pagamento. Então, independente da forma de pagamento, na data que é efetuado o pagamento, começa, então, a vigir a sua assinatura por 12 meses. E que nós temos, nos últimos 3 meses, mais de 60 pessoas que não renovaram a sua assinatura. E isso para nós faz muita diferença, porque afinal, gente, o programa Amigos da Enciclopédia é a incubadora financeira da Enciclopédia da Conscienciologia. Então é um compromisso de todos nós. Para renovar, para assinar, entre em contato com o CAEC 3045, prefixo, quem é de fora, 35 25 26 52, e o pessoal que está aqui e é daqui de Foz, é só passar na recepção do CAEC e renovar ou fazer a sua assinatura. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para os eventos do campus da IAC desse ano. De 25 de maio a 6 de junho, nós teremos o Convergence, que é constituído por 2 cursos de campus, o Praxis Multidimensional e um curso inédito que se chama Energizador Lúcido, ambos com os EPICONs, professor Wagner e a professora Nancy. E algumas pessoas têm me perguntado sobre hospedagem. Nós temos o hospedário que fica dentro do campus da IAC, são 4 kitnets com muito conforto, onde vocês têm geladeira, micro-ondas, ou seja, vocês podem fazer as refeições no local, tem uma salinha de estudo e vocês podem obter mais informações através desse e-mail. É brasil@iacworld.org ou diretamente conosco no campus@iacworld.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Conselho dos 500 da Cognópolis, Foz do Iguaçu. Aviso da Comissão de Gestão.
A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 informa que está previsto para o dia 4 de março próximo, no Auditório do Discernimento, a realização da 8ª Assembleia Geral do Conselho dos 500. Então, convidamos os cognopolitas de Foz do Iguaçu e os conselheiros de outras cidades para que enviem assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta da Assembleia. Os assuntos devem ser encaminhados para o e-mail contato@c500.org até o dia 26 de fevereiro. contato@c500.org. Agradecemos. Boa tarde a todos. Eu venho falar hoje em nome da Conscius sobre o curso Consim Cobaia do Conscienciograma, que acontece todos os meses aqui no CEEC, promovido pela Conscius. E esse mês de fevereiro vai acontecer no dia 17. É um curso com apenas 10 vagas. São 3 vagas de Consim Cobaia, 3 pessoas que vão passar pela técnica diretamente. Mas no curso todos são Consim Cobaia. É um curso interassistencial onde a pessoa abre o micro-universo dela, ela escolhe uma página do Conscienciograma. Quem não preencheu, nunca preencheu o Conscienciograma, tem a oportunidade, no mesmo dia, escolher e preencher uma página e poder dizer o que as interações, o que ela vê naquela página ali com relação a ela e explicitar para o grupo e as pessoas colocarem as suas opiniões e dar um olhar que a pessoa não pode ter, que é o olhar externo, que é heterocrítica, que é tão valiosa e que a gente pode dar, assim, um sentido, um valor maior e tirar muito proveito disso. Então vão ser as outras pessoas vendo do olhar externo e ajudando a gente na nossa autocrítica, na nossa autoimagem. Então o curso ocorre no dia 17, ele dura apenas uma tarde, ele é rápido, às 3 horas, começando às 3 horas, depois da tertúlia, e termina às 8h30. E as inscrições são aqui no CEEC. E outra coisa, quem não for sorteado e fizer 3 cursos de Consim Cobaia sem ser sorteado, vai ter o direito de participar sem sorteio. Isso é para que a pessoa participe. Não precisa ser seguido, pode ser com um intervalo de meses, mas desde que seja num período de 1 ano. Então, relembrando, dia 17 de fevereiro, curso Consim Cobaia, aqui no CEEC, a partir das 3 da tarde, e as inscrições na recepção. Obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui para divulgar o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Então esse curso é um curso inédito, ele vai acontecer em 2 módulos aqui no CEEC. O primeiro módulo é no dia 23 a 25 de março, ou seja, tem 1 mês e meio até essa data. E depois o segundo módulo no dia 25 a 27 de maio. Então esse curso é um curso que tem vagas limitadas, vão ser apenas 20 pessoas. E a gente vai procurar abordar de uma forma bastante aprofundada a questão das técnicas para a pessoa construir o seu próprio CPC. Tá? Com isso, a gente tem como objetivo ajudar as pessoas na própria concepção da autopensenidade, também na interação da autoimagem e autocrítica, aumentar a sustentabilidade da interassistência e também a utilização do CPC para a pessoa alavancar o seu processo de autoesperticidade. Então, quem quiser maiores informações pode telefonar para o CEEC no 45 3525 2652. A gente aguarda vocês. Obrigado. E para amanhã teremos o debate sobre o verbete necrodolia, a especialidade de somatologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.